Sob o calor extremo do deserto do Rajastão, uma muralha gigantesca domina a paisagem há mais de 5 séculos. Abaixo dela se espalha um emaranhado de construções azuis, vielas estreitas e mercados caóticos que deram a Jodhpur o título de Cidade Azul da Índia. Por trás dessa aparência exótica existe uma cidade marcada por guerras, antigos reinos e uma cultura que continua viva até hoje. Jodhpur cresceu em uma das regiões mais áridas da Índia, e mesmo cercada pelo deserto, se tornou uma das cidades mais importantes do Rajastão durante o período dos Marajás. Mas além dos palácios e fortalezas, é nas ruas da cidade antiga que a verdadeira essência de Jodhpur aparece. Um lugar onde tradição e caos fazem parte da mesma rotina. Nos próximos dias, eu vou explorar uma das cidades mais históricas e fascinantes da Índia. Esse aqui é meu ônibus, ó. A gente parou aqui, ó, para comer. Minha viagem até Jodhpur começou com uma longa viagem noturna de ônibus. Depois de horas cruzando as estradas do deserto do Rajastão, cheguei à cidade por volta das 5 da manhã, quando tudo ainda parecia adormecido. Ele me deixou aqui, o tuk-tuk me deixou num portão, que parece que essa área aqui da cidade não pode entrar de carro. Ou ele não quis me levar todo o trajeto, né? Mas tem o Clock Tower aqui, ó. A torre do relógio. Olha que linda. Essa hora só os cachorros acordados. As ruas estavam vazias, o silêncio dominava o amanhecer. Os cachorros aqui. Olha esse lugar, cara. Que incrível. Fiz um amigo aqui, ó. Então esse aqui é o hotel, ó. Só que claramente está fechado, né? Tá muito cedo, cara. Bom, já são 5:30 da manhã, né? Olha quem gostou de mim aqui, ó. Já são 5:30 da manhã, eu vou esperar, vou sentar aqui meia horinha. Porque na verdade nem sei se eu posso fazer check-in essa hora, sabe? Queria pelo menos deixar minha mochila grande, né? Pra eu poder explorar a cidade no dia de hoje. E aí no fim do dia eu faço check-in, né? Vou sentar aqui com os cachorros então e esperar o horário. Esperar um pouco. Você tá muito fedido, cara. Se você não tivesse tão fedido assim, eu até passava a mão em você. E aos poucos, os primeiros raios de sol começavam a revelar os tons azulados que fazem de Jodhpur um dos lugares mais fascinantes da Índia. Gente, olha só quanto peixe. Olha. Os peixes estão tudo dormindo, olha. Tudo parado. Tem um bem grande ali, ó. Aqui ele tá acordado. Mas ali, ó, tá cheio de peixinho. Olha, tudo parado. Eu acho que estão tudo dormindo. Subi aqui no alto, cara, no andar superior aqui do hotel. E olha essa vista.
Que incrível, cara. Jodhpur é a cidade azul, pelo fato de a maioria dos prédios serem pintados de azul. E olha só, esse castelo enorme no topo da montanha, que coisa mais linda. Já tomei um banho, já estou pronto para sair para explorar a cidade de Jodhpur, a cidade azul. Mas antes estou aqui no hotel, tem um restaurante, ó. E eu vou tomar um café da manhã aqui. Já pedi um cappuccino. Eu pedi também um sanduíche de tomate com queijo. E depois que eu comer, eu vou explorar a cidade. E aqui estou eu novamente nesse reservatório de água, que é do lado do meu hotel, que é onde eu estava aqui de madrugada, onde eu cheguei e sentei para esperar abrir o hotel, né? E esse reservatório de água aqui, ele foi construído em 1740, cara. É uma tecnologia persa de reservatório de água. E foi construído por mulheres. E apesar de ter sido construído há tanto tempo, até hoje é usado para retirar água e consumir a água desse lugar. E olha quanto peixe. Tá lotado de peixe, cara. As pessoas não comem peixe aqui, né? Então, os peixes são... Tá sobrando peixe. Cheguei aqui nesse grande lago, olha. Enorme. Não sei se é artificial, mas parece ser outro reservatório de água também, né? Vamos ver para onde essas ruas vão me levar, né? Tô caminhando aqui meio que sem destino. Vou deixar para ir no castelo mais tarde, na parte da tarde. Mas ó, quase toda a parte da cidade a gente já consegue ver o castelo lá em cima. Cara, muito cachorro aqui. A cidade que eu mais vejo cachorro de rua é aqui. Cheio de caramelo. E aqui, cheguei na pracinha da Torre do Relógio. É praticamente o centro aqui da cidade, né? E eu tô achando a cidade bem calma. Talvez pode ser que é cedo demais, né? Mas já são quase 9 horas da manhã. Comparado às outras cidades da Índia, tá muito calmo aqui. Como tudo na Índia, tem o preço para o indiano e o preço para o estrangeiro. Normalmente o estrangeiro paga tipo 3, 4 vezes mais, né? O indiano 25 rupees e estrangeiro 100. Vamos ver se a gente consegue subir nessa torre.
Hello. Hello. Thank you. Caramba, quanta escada. Subi na primeira parte aqui, já. Paguei os 100 rupees. E daqui já, olha só. Esse castelo é imponente demais, cara. E tem mais pra subir ainda, só subi a primeira parte até agora. Nossa, muita escada. Vamos ver até onde eu consigo ir. Tem muita pomba aqui. Opa! Ah, aqui não vai mais. Aqui já é o relógio, ó. Olha que legal. Essa é a máquina do relógio, ó. Funciona. Pegando aqui um tuk-tuk agora para ir num lugar que parece ser fantástico. Aqui, ó, paguei 100 rupees para entrar nesse lugar que se chama Jaswanttada. E aqui é um monumento funerário. Esse aqui foi todo feito de mármore branco, cara. Vamos dar uma olhada. Please. Any tripod roll? कलेक्टर तो क्या बोल रहा है? Just walk. Thank you. E esse monumento ele foi construído em 1899 pelo Marajá Sardar Singh, em memória ao seu pai que morreu. Que lindo esse lugar, olha só. Todo feito de mármore. Impressionante. Esse lugar também é muito conhecido como o Taj Mahal daqui. O pessoal costuma dizer que é o Taj Mahal daqui de Jodhpur. Acho que chamam de Taj Mahal pela semelhança, né, da arquitetura com o Taj Mahal verdadeiro e também por causa do mármore branco, né? O Taj Mahal também é feito, né,
esse mármore branco que fica lindo quando a luz do sol bate. E olha a vista da cidade daqui também, é linda. Foi uma bela de uma subida, ainda bem que eu vim de tuk-tuk. E assim como muitas cidades aqui no Rajastão, olha, tudo cercado de muralha, cara. Incrível. É muita história, cara. Às vezes as pessoas não imaginam que a Índia tem tanta história assim, acha que é só isso, né? Só o que existe hoje, mas você vir aqui no Rajastão, você vai ver muita história. Olha essas muralhas, cara. Foram reinos e mais reinos que aconteceram muito tempo atrás aqui. O Rajastão é um estado que realmente tem muita história. Subi agora de uma colina de rochas aqui, que de um lado eu vejo o monumento que eu tava e do outro lá, ó, já dá pra ver o castelo de Jodhpur. Como vocês podem ver, já sentei no restaurante, que é horário do almoço. Na verdade já são quase 2 da tarde, né? Pedi aqui uma comida tradicional do Rajastão. Bom, para beber eu pedi aqui um tradicional lassi, né? É um iogurte, daqui um iogurte indiano, né? E aqui esse é o prato, ó. É um curry com uns pedacinhos de bolinhos de grão de bico, cara. Esse prato eu não comi ainda. Eu vou experimentar aqui, não sei como que é.
Mas é um creme bem gostoso, já dá pra ver, ó, que é bem cremoso e deve ser bem picante. E aí eu pedi esses pães aqui indianos, que é tipo uns roti. Vamos ver como que é. Delicioso, cara. Delicioso. Já esses pedacinhos de grão de bico aqui, eu não sei, vamos ver. É, esses bolinhos aqui dentro tem gosto de macarrão, na verdade. Nossa, bem apimentado. E é isso então. Aí pega o pãozinho e coloca o molhinho. Meu Deus. Até hoje não achei comida ruim na Índia, nem no Nepal. Todo lugar que eu como é sempre delicioso, cara. Pode ir em qualquer restaurante. E eu não procuro assim, tipo, qual o melhor, eu só acho um restaurante, sento, peço comida e é sempre gostoso. Impressionante, cara. Impressionante. Lembrando que todas essas refeições que eu estou fazendo na Índia, no Nepal, que eu peço esses pratinhos que vem daí os pães, né, para comer junto, você também tem a opção de ao invés do pão, pedir o arroz, né? É que eu gosto de pedir o pão, que é arroz, posso comer no Brasil, né? Já esses pães assim, tipo roti, naan, já é mais difícil, né? Você comer no Brasil. E esses pães, cara, eles são feitos na hora. Eles fazem ali, pá, joga no forno, já fica pronto e já manda pra mesa. Eu, por exemplo, tinha pedido um só, já terminou, ainda tenho, né, um molho aqui, já pedi outro. Ainda vai dar 5 minutos, ele vai trazer feito na hora. Eu encontrei aqui no meio do caminho uma mesquita, um muçulmano, ó, no meio do povo, que a maioria é hindu. E agora estou caminhando para um lugar da cidade, que é onde tem mais construções azuis. É tipo um bairro onde está mais concentrado as casas que eles pintaram, né, nessa cor. Eu já estou caminhando há uns 15 minutos, mais ou menos. É uma cidade grande, cara. E assim, toda esquina que você olha, toda esquina, toda rua que você vira, é sempre uma paisagem assim incrível, na mistura desse urbano com a vista do castelo, do forte, né, no topo. E esse lugar que eu tô indo se chama Blue City Lane.
Olha a casa do cara, meu. Uma portinha ali, ó. Bem pequena a casa dele. Ele mora ali, ó. Dá pra ver a cama lá atrás. E aqui cheguei em outro reservatório de água, antiguíssimo, construído em 1775. Olha que incrível que é essa engenharia, cara. Uma coisa feita em 1775, até hoje é usado para a mesma coisa. Obter água. Então ali, ó, pode ver, tem um cano e tem uma corda também que vai até lá em cima. E lá em cima tem uma roda, ó, uma manivela que você puxa o balde com a água. Apesar dessa água tá parecendo, tá bem suja, hein? Aqui eu voltei para aquela área central que tem a torre do relógio aqui, ó. Aqui tá acontecendo uma grande feira também. Parece que tem um pessoal vendendo roupa usada ali. Daquele lado ali são mais frutas e vegetais. Olha esse piso, cara, é uma pedra que parece ser muito antiga. Só essa parte aqui mais que é da torre do relógio, que é esse piso, esse, sei lá, esse ladrilho, não sei. São pedras enormes.
Parece ser muito antigo. Hey, how are you? Também estão vendendo roupas, ó, parece que ser usadas. Vamos ver o que estão vendendo pra cá. Brinquedos. Ah, esses colares típicos aqui, ó. Bijuterias. Várias bijuterias. Aqui parece ser algumas roupas típicas locais, ó. Aí tem esses braceletes aqui, eles são típicos daqui, né? Do Rajastão, ó. Igual esses que ela tá usando aqui no braço dela. Hello. Hi. Hi. Ah, namastê. Namastê. Aí elas colocam daquele jeito, ó, os braceletes todos juntos assim, ó, no braço. Olha lá, tem uma usando, ó, daquele jeito ali. Bem tradicional do Rajastão, ó. Caramba, quanto chinelo, olha. Só chinelo. Ele tá fazendo doce. Doce é uma delícia também. Pena que eu não tô com fome agora. Acho que tá colocando manteiga agora por cima. Colocou coentro e agora tá colocando cebola. Caramba, esse negócio vai ficar bom, hein? Tomate agora. Tomate e mais cebola. Uma pimentinha, lógico, né? Dá uma misturada. Aqui nós vamos beber um chai. Vamos beber um chai. O cara coloca o leite ali, ó. O chá. Milk tea. O cara coloca. It's very good, very good. Aí ele mistura o chá com o leite ali, ó. Ó, o leite borbulhando ali. E esse aqui tem o chá. Chai. E o cara tá bem ocupado aqui, ó. Tem uma fila para conseguir o chai aqui, ó. Uma fila para conseguir o chai. Mas só sei que ali, ó, os dois, um é leite, outro é chá, aí ele mistura. Um cara ali que fala inglês estava me falando, ele falou assim que esse chá aqui é o melhor da praça. Todo mundo vem pra cá pra tomar aqui. Então, sem querer, eu acertei o lugar.
Fala galera, mais um dia aqui em Jodhpur. E hoje estou caminhando para o lugar mais esperado, né? Pelo menos por mim é o mais esperado, que é o Forte de Jodhpur. Assim como a maioria dessas cidades aqui no Rajastão, eles já tiveram reinados e tem muita história. Então tem sempre um forte no lugar mais incrível da cidade. Vou ver se eu pego um tuk-tuk por aqui. Deixa eu ver. Yes, tuk-tuk. Yeah, I'm going to the fort. How much will be? 200. 200? Okay. Let's do it. Os caras te acham. Você não precisa nem achar um tuk-tuk. Os caras te acham. Cheguei aqui no forte e olha que imponente, como todos, né? Então vamos lá, bora de mais forte hoje. Mais um forte aqui no Rajastão. E esse forte aqui de Jodhpur, ele foi construído em 1459 pelo governante Rao Jodha. O calor nessa época aqui no Rajastão está sendo assim extremo. E olha que eu sou acostumado com calor, viu? Quando eu vim aqui há 12 anos atrás, eu vim um mês antes. Então, que eu fui aqui primeiro, daquela viagem eu fiz a Índia primeiro, depois eu fui pro Nepal, né? Porque agora, tipo, como dessa vez eu fiz o contrário, aí eu peguei a época mais quente, né? Mais perto do meio do ano. Tá sendo muito quente aqui. E aí eu tô aqui nessa sombra, me recuperando um pouco, nossa. Antes de entrar no forte, né?
Mostly to have the electricity from the instrument that is over there. The clock tower. What's the length of time we take from here to by walk? We can maybe we can get onto the system. Tomando aqui um latte agora, um iogurte daqui. Cara, esse iogurte daqui é muito bom. Muito bom. Geladinho nesse calor, tá perfeito. Lá em cima tem o ninho de uns passarinhos, um passarinho chama andorinhão pequeno. Andorinhão pequeno. E eles fazem esses ninhos normalmente em tetos, né? E aqui em Jodhpur, eu tô vindo almoçar, comer café da manhã, praticamente tudo nesse lugar aqui que eu tô, que é no topo, no topo do hotel Blue Stay. E quem quiser vir para Jodhpur já sabe onde ficar. Eu tô aqui com o Bablu, ó, que trabalha aqui. O cara me atende super bem, meu. É um carisma enorme. Valeu, thanks Bablu. Thanks. Love you. Então é isso, galera. Estou aqui curtindo meu último dia
em Jodhpur. Estou aqui num restaurante que tem a vista para o castelo, aqui para o forte, né, de Jodhpur. E hoje estou continuando viagem agora para o deserto do Rajastão. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. E antes de acabar esse vídeo aqui, eu não deixaria de pedir para vocês ajuda para deixar aquela curtida se você gostou do vídeo. E por que não deixar um comentário também, vai ajudar muito o canal. E se inscrever no canal. Muito obrigado por acompanhar mais uma aventura e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!